Como a gente viu, o principal fator de reprovação do governo Temer apontado na pesquisa é a política tributária. Só que a pesquisa foi feita antes do aumento dos impostos dos combustíveis. Outro fator que foi fortemente desaprovado foi o de combate à inflação, rejeitado por 77% dos entrevistados, sendo que a inflação de junho foi a mais baixa nos últimos 20 anos. Na verdade, foi uma deflação de 0,23%. E para ajudar a gente a entender essa percepção fortemente negativa do governo Temer, está aqui no estúdio Paulo Nicoli Ramírez, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, Paulo, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite. Começar falando sobre a legitimidade de um governo que tem a aprovação apenas de 5% da população. Tem legitimidade? Primeiro que é um governo com números muito baixos, isso é reflexo de um governo que, assim que fez o golpe e tomou o lugar da Dilma, passou a realizar ações políticas através de uma carta branca, né? A gente não pode esquecer que a Dilma foi eleita com uma plataforma que ainda assim defendia os direitos trabalhistas, né? E assim que o Temer toma o poder, ele se vê livre para realizar políticas que não foram eleitas nas urnas, né? Então, a legitimidade começa na raiz. E agora a gente está vivendo os reflexos disso, né? Claro. Como que a gente explica essa insatisfação dos brasileiros em itens como combate à inflação, que está baixíssima, mesmo em relação a essa política tributária? Porque, como a gente disse, foi feita antes de aumento e não se falava nisso. Até falava que não teria aumento de imposto. Sim, é porque depende da interpretação desse dado da queda da inflação, né? De fato, no último mês a gente teve um recorde, né? Sim. Do ponto de vista econômico, isso seria positivo, mas a gente tem que interpretar isso do ponto de vista social. Essa deflação está tão elevada porque a população não está consumindo e o comércio se vê na necessidade de reduzir os preços. Sim. Então, não é um nível positivo na realidade. Na verdade, isso é resultado de uma população que não mais consegue consumir como outrora, né? Mas a população tem essa percepção? Então, o resultado da pesquisa é esse, exatamente. Por Sim. isso a contradição entre um índice de inflação baixo e, ao mesmo tempo, a população dizendo que está insatisfeita com esse índice. Sim, né? Aí porque a gente vê a costuma ser o contradição. contrário, né? Exatamente. Né? Bacana. Qual que é a explicação para a passividade da população diante dessa reprovação? Porque a gente vê movimentos sociais, centrais sindicais indo às ruas protestar sim. Mas a gente não vê mais panela batendo em Copacabana, como a gente viu na reportagem, sim. Não tem mais na Avenida Paulista. Como se explica essa situação? A melhor resposta para essa questão são os meios de comunicação. A gente não pode se esquecer que a Dilma caiu por muito menos e por uma questão administrativa do Estado, que foram as tais pedaladas fiscais. Agora o Temer, em relação aos crimes que, em tese, ele cometeu, isso está na esfera criminal, né, penal, sim. Ou seja, por formação de quadrilha, tentativa de cerceamento do judiciário, além do próprio recebimento de propina, né? Então, os meios de comunicação, eles acabam relativizando a gravidade do caso do Temer, enquanto que na época da Dilma se fazia qualquer alvoroço, né, nas grandes redes, a Rede Globo, etc., mostrando que a Dilma precisava cair, se convocava as pessoas a saírem às ruas, bater panela e tudo mais, né? E o mesmo fenômeno não foi visto com as greves gerais e as manifestações, principalmente dos movimentos de esquerda. Então, isso é um reflexo de como há uma manipulação e aqueles que assistem esses grandes meios de comunicação são passivos, são adestrados, né, a terem um comportamento, posso dizer, pouco insatisfeito, né, contra o governo, né? Você acredita que essa pesquisa, esse resultado dessa pesquisa pode impactar agora nessa votação da denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva, que já está marcado agora para o dia 2? Talvez tenha algum grau de influência, né, uma vez que ele alcançou um índice igual ou um pouco menor em relação a Dilma, né? Mas eu acho que o que pode determinar isso são novos escândalos, né, de fato, ele deixar o poder, né? Sim. Apesar de toda essa desaprovação, Michel Temer disse hoje que não lhe falta ousadia, coragem e fé para governar o país. Falou também que tem ouvido mensagens de otimismo. Quais são os setores que estão apoiando o Temer e passando essa mensagem por meio dele? Quando ele diz que não falta ousadia, é porque é uma ousadia se impor sobre o povo, né? Eu acho que deve ser a visão dele. Sim. Mas a questão é que quem o aprova, as vozes amigas que ele tem escutado, são dessas elites oligárquicas, né, que tradicionalmente sempre governaram o Brasil e que tradicionalmente sempre alocaram um chefe de Estado no Poder Executivo conforme seus interesses. E a voz do mercado, se exatamente, né? E dos grandes latifundiários, né? Descendentes
de escravocratas, a gente não pode esquecer disso, né? Os grandes industriais, descendentes de bandeirantes e tudo mais. Né? A gente falou em combate a essa situação, na sua opinião, é continuar ocupando rua, fazendo protesto e mostrando essa insatisfação? Claro, né? E de alguma maneira os movimentos de esquerda precisam também divulgar as suas contestações nas redes sociais, já que boa parte dos meios de comunicação estão cerceados pelo grande capital. Né? Sim. Professor, muito obrigada Eu que agradeço. pela aula. Obrigada. Obrigado a você.